Não sei se vocês perceberam, semana passada eu esqueci de colocar a terceira parte da aula, eu tive que depois gravar ela sozinha, porque eu esqueci de colocar para gravar, acredita? Então vamos lá. Começar com a nossa oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A bibliografia é o capítulo 8, né, do mesmo livro, do White. Eu coloquei como pré-aula, não sei se vocês olharam lá, para que vocês dessem uma lida no capítulo 8, né? Então, quem não fez isso ainda, se puder dar uma olhadinha lá, ajuda bastante, tá bom? Hoje a gente tem um convidado especial aqui, né? Está escutando o Galo cantar? A primeira parte que a gente vai estudar é a anatomia do órgão dentário mesmo, né? A anatomia do próprio dente e das estruturas que circundam ele. Então, a gente vai falar do esmalte, dentina, cemento, polpa, câmara pulpar, canal radicular, né? Que tem diferença. Espaço do ligamento periodontal, lâmina dura, crista óssea alveolar, espaços medulares e trabéculas ósseas. Então, esse conjunto de estruturas aqui que forma o órgão dentário, né? O dente propriamente dito, as estruturas que circundam essa estrutura dental e o osso adjacente. O esmalte, né? O esmalte é o tecido mais duro do corpo. Lembra quando a gente falou de número atômico? O número atômico do esmalte é alto, né? Então, ele confere uma dureza muito grande para esse dente, né? Para essa área do dente, que é a parte de esmalte. E, consequentemente, como é mais mineralizado, o número atômico é alto e, consequentemente, é mais radiopaco. O que quer dizer uma estrutura radiopaca? É uma estrutura mais branca na radiografia, né? Mais clara. Então, o aspecto radiográfico dele é radiopaco, como eu já disse, e ele reveste quase toda, toda a estrutura coronária do dente, né? Então, nós temos esmalte, como vocês já estudaram lá na anatomia, na parte coronária do dente. Então, toda a parte coronária a gente consegue ver aqui, ó, essa radiografia não está com a densidade muito legal, mas a gente consegue ver a diferença entre o esmalte, né, que é toda essa parte aqui, e a dentina, que é um cinza um pouco mais escuro, né? O esmalte é praticamente branco e a dentina é um cinza um pouco mais escuro. A radiopacidade do esmalte varia. Olha só, na junção anelo-sementária, ele é menos espesso, então ele é menos radiopaco. E aí, em algumas regiões da face oclusal, também ele é menos radiopaco. Por isso que a gente vê essas diferenças, né? E isso interfere muitas vezes no nosso diagnóstico de cárie, né? Quando a gente for estudar cárie, a gente vai ver que talvez em lesões um pouco mais incipientes, né? Mais iniciais, fica um pouco complicado dar esse diagnóstico por causa dessas variações de radiopacidade do esmalte. Então, aqui, olha, a gente consegue nessas radiografias, né? Aqui eu tenho uma radiografia dos dentes posteriores. Alguém sabe me dizer o número desses dentes, por favor? Qual região examinada e qual o número dos dentes? Sim ou não? A região, qual lado? Direito ou esquerdo? Essa radiografia que eu estou projetando aqui, eu que te pergunto, é lado direito ou esquerdo, Breno? Esse daí é o lado direito. Direito, lembra que a gente falou, quando está à nossa esquerda, é o lado direito do paciente, né? Então, a gente vai começar. Então, qual o número dos dentes? O lado você já... Esse daí é o 36, 37 e 38. Não, Breno, o lado direito é número 4.
Olha. Isso. Fala direito pensando na esquerda. Então, vamos pensar, ó. Superior direito, 1. Superior esquerdo, 2. Inferior direito, 3. Inferior esquerdo, 4. Não é assim? Ó, eu pus a mão no lado errado. Ó, superior direito, 1. Superior esquerdo, 2. Inferior esquerdo, 3. Inferior direito, 4. Então, inferior direito, 4, né, Breno? Então, é qual? Isso. É o 46, 47, 48. Então, todas as vezes que eu perguntar para vocês assim, qual a região examinada, a gente vai falar o número dos dentes, tá? Então, pode falar assim, molares inferiores, lado direito, dentes 36, 37, 30, 46, 47, 48. Ou então, simplesmente, dentes 46, 47, 48. Então, nessa radiografia aqui, qual que é a técnica? É periapical ou interproximal? Periapical aí. Periapical. Então, nessa radiografia periapical dos dentes 36, 37, 38, a gente consegue visualizar o esmalte aqui, ó. Vocês conseguem notar a diferença do esmalte com a dentina? A diferença do tom de cinza? O esmalte é um cinza bem clarinho, quase branco. E a dentina já é mais escurecida. Conseguiu diferenciar? Sim, dá para ver. Que ótimo. E agora a gente vai passar para essa outra radiografia aqui. Qual que é a região examinada? Essa daí tá analisando o incisivo lateral, né? E E pelo jeito, então, esse daí é o esquerdo, né? Ou não? esse é o esquerdo. Tá do nosso lado direito, é o esquerdo do paciente. Isso. Então, Esse daí tá analisando 22. 22 e 23. Lembra que a radiografia é 11, 21, 22 e 23? 24, 25, 26, 27, 28. Tá bom? Então, tá certo, Breno. 22, mas tem o 23 também. Tá bom? Aqui nos dentes anteriores, a gente vê também, olha, o esmalte, né? A gente vê que na incisal ele se torna um pouco menos espesso e depois ele volta a ser espesso e começa a ficar mais delgado de novo lá na junção anel-sementária. A gente enxerga uma imagem um pouco mais radiopaca aqui, ó. Alguém sabe me dizer que imagem é essa? Onde? Aqui, ó. Vou mostrar de novo. Aqui, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Alguém imagina o que possa ser isso? Essas partes mais claras não é o esmalte? Então, ó, tem o esmalte aqui, né, Marcos Paulo? Ó, ele vem aqui tudo nessa face, né, na distal. Na distal, a gente vê um pouco na incisal, ele volta para mesial. Mas na mesial aqui tem uma área mais escura que esmalte ainda. Mais escura ou mais radiopaca, né, mais branca. Dá para notar? Eu quero saber o que é isso. Se é o esmalte que se tornou mais radiopaco nesse local, por algum motivo, ou se é outra coisa. O que vocês imaginam que possa ser? Uma restauração? Uma restauração. E quando a gente olha, a gente vê que é uma restauração de resina. Lógico que está no dente anterior, né? Mas nesse pré-molar aqui também é uma restauração de resina. Porque o amálgama é mais radiopaco ainda. Ele é branco, entendeu? Então, a gente consegue diferenciar. Algumas marcas de resina, algumas restaurações, elas têm a radiopacidade bem parecida com a do esmalte. E, às vezes, nos dentes posteriores, fica um pouco complicado da gente diagnosticar. Precisa ter um olhar clínico mais apurado ainda para
reparar isso. A dentina, né? A dentina é a parte mais predominante dos dentes, né? Quando a gente pega o dente, a maioria da sua estrutura é dentina, né? Porque a dentina tá, além de estar na coroa, ela tá nas raízes também dos dentes, né? Então, ela tem o aspecto radiográfico um pouco menos radiopaco do que o esmalte, apesar dela também ser radiopaca, né? O que quer dizer radiopaca, né? É aquela estrutura que aparece mais esbranquiçada no dente, né? Ela não é escura. Então, a gente olha a estrutura dental, a gente consegue visualizar o esmalte e a dentina adjacente, né? Mais inferior. E essa dentina se estende pelas raízes, né? Ela faz parte da porção coronária e também se estende pelas raízes dos dentes. Qual que é essa técnica radiográfica aqui? Periapical. Essa aqui, que eu estou mostrando? Não, falei errado. O nome é. Esqueci o nome agora. É próximo. Isso, Interproximal. interproximal. E os dentes avaliados são de que lado? Esse daí é o lado esquerdo. Lado esquerdo, muito bem, Breno. E aí a gente vê que são os molares, né? Que são os examinados. Apesar dos terceiros molares não aparecerem aqui, a gente nota ó, que tem um pedacinho do terceiro molar aqui que ainda está em erupção. Então, eu não tenho obrigação de visualizar ele numa radiografia interproximal. Tá bom? Então, isso aqui é uma interproximal de molares do lado esquerdo. Então, 26, 27, seria o 28 aqui, 36, 37 e 38. Tá bom? Então, olha aqui. Qual a região examinada? Lado esquerdo, né? Qual é o quê? A região examinada. Lado esquerdo, quais dentes? Nossa, entendi. 26 e 23. 22 e 23, né? Aqui, nessa. E Nossa. essa, 26, 27 e 28. Gente, só tá o Breno e o Marcos Paulo nessa aula? O resto tá só de... Só o celular que tá ligado, será? Ninguém fala nada. Ah, não, nós tá tudo observando. Né? Mas tem que participar também. É participando que a gente aprende. Então, a gente é capaz de visualizar ó, toda a estrutura dentinária, né? Que vai desde a região incisal de um dente lateral, né? Próximo da incisal, porque óbvio que a incisal é formada toda por esmalte, né? Até próximo da face apical do dente, olha. Eu consigo ver dentina em toda essa porção dentária. Ela é um pouco mais radiolúcida do que o esmalte, né? Ou melhor, um pouco menos radiopaca que o esmalte. A mesma coisa nos molares, olha, eu vejo o esmalte circundando toda a porção coronária até a junção amelo-sementária e embaixo desse esmalte eu vejo toda a porção de dentina até próximo do ápice radicular, né? Desde próximo da face oclusal, que também é formada só por esmalte, né? A superfície oclusal do dente. E mais abaixo dessa superfície oclusal eu já vejo a porção de dentina que se estende até o ápice radicular. O cemento, né? O cemento recobre a porção radicular, né? Quando eu olho para o cemento, para a raiz do dente, eu vejo a junção amelo-sementária e aí já começa o cemento. Só que como o cemento tem uma espessura muito pequena, ele é muito delgado, a gente não consegue visualizar ele na radiografia, porque além dele ser muito delgado, a radiopacidade dele é muito parecida com a da dentina. Então, eu não consigo ter essa diferença, não tem muita diferença de densidade, e aí eu não consigo avaliar a diferença entre o cemento e a dentina. Por isso, ele não é visível na radiografia.
Aí vem a câmara pulpar e o canal radicular. Então, a gente tem a polpa dentária, né, que é um tecido colágeno, um tecido mole, né, é formado por vasos sanguíneos, né, tecido, eu falei tecido colágeno, ai meu Deus, tecido conjuntivo e nervos, né, tecido nervoso. Então, todos esses tecidos são considerados tecidos moles, né? São radiolúcidos. Por isso, a gente enxerga a polpa dentária e os canais radiculares bem clarinhos, ó, bem escurinhos na radiografia, né? A gente vê como linhas escuras. Então, quando a gente fala câmara pulpar, é a parte desse tecido conjuntivo, né? Dessa polpa dentária que está na coroa dos dentes. E canal radicular é a polpa que está no interior dos canais. Qual que é essa região examinada? Quais dentes? Eu vou perguntar isso demais, gente, até vocês falarem assim na ponta da língua. Daí é o dente 26, 27? Não. Qual lado, Breno? Lado direito, Lado 16, direito. 17. Então, 16 e 17. Não tem problema, viu, Breno? É para falar mesmo, para a gente aprender direitinho, chegar sabendo, beleza. Eu não importo. Então, tá bom. Eu não Tá importo em errar, certinho. não. Tá Eu até certinho. gosto de errar na faculdade. Mas é Pode errar, verdade, como Breno. profissional. Olha só, às vezes que deu errado as coisas na minha vida acadêmica, foram as oportunidades que eu mais aprendi. Por exemplo... Melhor errar aqui do que errar na prova, né? Lógico. Melhor errar aqui do que na prova e melhor errar aqui do que no consultório. A primeira vez que eu fui fazer uma cirurgia, né? A minha paciente estava muito nervosa, assim, muito agitada, muito tensa. E aí eu comecei a anestesiar ela. Aí a gente foi, preparou o campo cirúrgico, a minha primeirinha cirurgia. Preparou tudo, né? Organizou. Aí eu fui anestesiar, alveolar inferior. Aí sempre a gente pergunta assim, tá começando a formigar a ponta da sua língua, anestesiar o lábio, essa região, né? Aí a paciente, não. Aí apliquei um tubete, no segundo tubete ela falou assim, o meu braço esquerdo tá formigando. Eu já pensei assim, meu Jesus, eu anestesiei, eu injetei anestésico no vaso sanguíneo da paciente e já tá dando problema lá no coração dela, né? Ainda mais o braço esquerdo. Aí já fiquei desorientada. Desorientada assim, né? Mantendo a postura. Aí o menino que era minha dupla chamou o professor, a gente tirou o campo cirúrgico, a paciente estava branca, tendo uma coisa chamada síncope, né? Que é uma alteração, assim, sistêmica de estresse, né? Quando o paciente está estressado, então, às vezes o paciente desmaia, abaixa a pressão, ânsia de vômito, e ela vomitou tudo no consultório, fez aquela confusão, eu nem fiz a cirurgia, mas eu aprendi muito mais do que se eu tivesse feito a cirurgia naquele dia, porque aí depois, todas as vezes, e aconteceram algumas vezes no consultório do paciente ter síncopes, né? Então eu já sabia como agir, o que fazer, e eu não alterei. Foi tranquilo para resolver. Então, a gente sempre aprende muito mais com o que dá errado do que com o que dá certo, né? Eu acho muito legal, assim, vocês falarem sem medo de errar, que não tem ninguém para julgar ninguém. Fala e erra, acerta, mas a gente aprende muito mais participando, tá bom? Então, vamos continuar. Aqui, né, eu desenhei, olha, a câmara pulpar, né, para vocês enxergarem, mas olha ela aqui, ó, escurinha, né?
Então, tudo isso é a polpa do dente, né? Então, tem a polpa coronária e a polpa que está presente nos canais radiculares. Olha aqui no dente anterior, né? Aqui, ela é bastante extensa, né? Porque a coroa dos dentes é grande. E aqui, e os canais radiculares são mais delgados, né? Menos calibrosos. Nos dentes anteriores, o canal radicular é mais calibroso e a polpa coronária é um pouco menor. Todo mundo conseguiu enxergar? Sim ou não? Sim, sim. Beleza. Vamos lá, então, para frente. E aí a gente vê uma estrutura bem fina, uma linha bastante radiopaca, né? Radiolúcida, que é de tecido conjuntivo também, que são as fibras do ligamento periodontal. Então, essas fibras vão fixar o dente ao osso, né? Alveolar, circundante, e a gente enxerga, como é tecido conjuntivo, a gente enxerga como uma linha radiolúcida, né? Uma linha escura que circunda todo o dente, ó. Aqui eu fiz o desenho, é como se desenhasse a raiz do dente. Então, às vezes, a espessura é um pouco mais espesso, né? Essa espessura é irregular. Mais próximo da crista alveolar, ele é um pouco mais espesso. Mais próximo do ápice radicular, ele vai ficando mais delgado, né? Mas a gente consegue enxergar em toda a volta da raiz do dente, ó. Professor, Oi. ligamento periodontal é o cemento? Oi? O ligamento Ligamento periodontal é o periodontal é o cemento? cemento? Não. O cemento é uma estrutura, né, radiopaca, mineralizada, que envolve a dentina. É como se fosse a capinha da raiz do dente, entendeu? É uma estrutura mineralizada. O ligamento periodontal é um conjunto de fibras, né? De fibras colágenas, né? De tecido conjuntivo que envolve a raiz do dente. É como se fosse um colchãozinho. O dente não é colado no osso, entendeu? Ele tem esse revestimento das fibras do ligamento periodontal, né? Então, tem o dente e tem o periodonto, né? O periodonto é essa parte das fibras colágenas e o cemento também faz parte do periodonto. Mas o ligamento periodontal propriamente dito são as fibras colágenas que envolvem esse dente. Essas fibras são entrelaçadas assim. A gente olha microscopicamente, são fibras mesmo, né? São cordõezinhos de tecido conjuntivo que se entrelaçam ao longo da raiz do dente, formando um colchãozinho fibroso. O dente tem sim uma certa mobilidade, né? E a outra parte do ligamento periodontal é a gengiva, né? Mas que a gente enxerga aqui na radiografia é esse filetezinho aqui, ó. Bem fininho, escuro, né? Uma linha escura que envolve o dente. Conseguiram enxergar? É bem fino, ó. Mas ele vai em volta de toda a raiz. Olha. Como eu desenhei aqui. Então, aqui num dente anterior, né? Qual região é essa? Incisivo central. Incisivo central, 11 e 21. Muito bem. E esses aqui? São os? Premolares e molares? Sim. Aqui tem o canino, né? E tem molar e tem premolar. Mas a radiografia mesmo, os dentes que estão centralizados aqui são os dois premolares, né? De que lado? Esquerdo? Direito. Direito,
né? O esquerdo do paciente é o nosso direito. Então, quais são os números dos dentes? 14 e 15. 14 e 15. Muito bem. Parabéns para vocês, tá? Excelente. Tá vendo que nesse premolar aqui a gente consegue enxergar direitinho, olha? O ligamento periodontal. Então, o ligamento periodontal é essa parte radiolúcida do dente, né? Olha aqui, ó, no dente 13, olha que lindo que ele tá, ó. A gente consegue enxergar a linha direitinho, como se estivesse desenhando a raiz do dente com lápis preto. Beleza? Agora a gente vai passar para outra estrutura também, que é bem chamada lâmina dura, né? Lâmina dura é uma porção do osso alveolar que envolve a raiz do dente, né, o ligamento periodontal, e porque ela absorve mais os impactos da mastigação, ela se torna mais corticalizada. O que quer dizer mais corticalizada? A densidade do osso aumenta. Então, ela vai ficar, no nosso caso da radiografia, mais radiopaca, mais branca. Então, é aquele osso mais esbranquiçado, né? Praticamente só mineral naquele osso. E aqui, ó, a gente tem um dente que foi extraído. A gente sacou o osso do alvéolo, né? Removeu e a lâmina dura ainda permaneceu lá, olha, branquinha em volta da raiz do dente, né? Aqui dá para perceber bem. Mas olha aqui, ó, nesse dente que ainda está presente, olha, a lâmina dura aqui, a gente vê o espaço do ligamento periodontal e a lâmina dura. Por que essa raiz desse dente está assim? Alguém sabe me dizer? Não está estranha? Professor, isso aí foi por causa que esse paciente utilizou o aparelho e deu, tipo, subiu um pouco a raiz? Ou não? Não. Na verdade, ela tá um pouco mais para dentro do osso, não tá? Olha a coroa aqui, ó. Ela não saiu toda do osso. Poderia ser bruxismo? Não. Alguém dá mais? Isso é um dente permanente que está nascendo? Exatamente, é um dente permanente que está nascendo. Ele ainda não terminou de erupcionar. E aí, olha aqui o ápice radicular, olha como está aberto ainda. É porque está formando a raiz, terminando de formar. A gente chama isso de rizogênese incompleta, um dente em erupção. Olha a diferença, né, dos ápices radiculares formados. Olha, eles são fechadinhos, a espessura do canal radicular. Olha a espessura desse canal radicular aqui no ápice, porque ainda está formando o dente, ele ainda está nascendo. Então, isso aqui é uma criança que já perdeu dentes. Dá dó, não dá? Uma pena. Então, aqui, ó, voltando à lâmina dura, né, a gente consegue enxergar o desenho do dente, né? E aqui, olha, nos dentes normais, né, onde não tem extração, a gente enxerga também, ó, radiolúcido, o espaço do ligamento periodontal, radiopaco, a lâmina dura adjacente. Olha, que a gente vê uma linha extremamente escura, né, apesar de ser bem delgada, e a gente vê uma linha extremamente branca, apesar de ser bem delgada. E essa lâmina dura aqui, ó, ela é mais espessa. Como o ligamento periodontal é mais espesso, próximo à crista óssea alveolar, e ela vai ficando mais fininha próximo ao ápice, mas a gente consegue enxergar ela aqui. Nossa, Cláudia, mas é muito detalhe, é muito complicado de enxergar. Realmente é complicado de enxergar as primeiras vezes que a gente olha, mas depois vai ficando mais simples, a gente vai treinando o nosso olhar. E esses detalhes são muito importantes, mudam o diagnóstico. Às vezes eu tenho um paciente sentindo dor de dente e tem uma cárie grande, mas não tem infecção aqui, mas tem uma perda do detalhe da lâmina dura, um espessamento desse ligamento periodontal. Isso já quer dizer que a polpa do dente necrosou. É a diferença para tratar ou não o canal. E às vezes é uma diferença assim, aqui o ligamento periodontal tem 1 milímetro e aqui ele tem 1,5 milímetros de espessura, sabe? É muito, é milimétrica a diferença. Então, a gente precisa, sim,
observar esses detalhes, que são pequenos detalhes, mas são necessários para o nosso diagnóstico, né? Na nossa vivência clínica. Então, como o ligamento periodontal aqui, a lâmina dura também reproduz o contorno radicular. Olha aqui, ó, extraiu o dente, mas o desenho da raiz continua aqui. Depois, isso aqui vai cicatrizar, né? Esse osso vai deixar de receber os impactos da mastigação e ele vai voltar a ser um osso alveolar normal. Mas, por enquanto, o alvéolo ainda está cicatrizando, né? Essa extração foi recente. Aqui, ó, outro dente extraído que a gente enxerga bem a lâmina dura, olha. Nesse pré-molar aqui, a gente consegue enxergar o contorno radicular, né? O ligamento periodontal, olha como eu disse para vocês, olha como ele é mais espesso, próximo à crista óssea alveolar e vai se tornando mais delgado. E aqui eu enxergo a lâmina dura, ó. Ela é mais espessa, próxima à crista óssea alveolar e vai se tornando menos espessa. Ligamento periodontal, lâmina dura. Qual região é essa? Lado esquerdo, quais dentes? Tirou 14, sobrou 15, 16. Não, tirou 24. E aí ficou 25, 26 e 27. Exatamente, Natan, muito bem. E esse aqui, ó? Isso é o 15, isso é o 25 também, né, não? Não, é inferior esse, né? Ah, isso é inferior. 35. 34, 35. Olha aqui, ó, uma restauração, ó, de resina, né? Então, tem o espaço do ligamento periodontal e a lâmina dura. A crista óssea alveolar, né? Faz parte do periodonto, né? Que a gente fala. Então, é esse espaço aqui, ó, mais corticalizado, né? Uma parte mais dura do osso alveolar entre os dentes, no espaço interdental. Então, é essa parte aqui, ó, de osso mais corticalizado entre dois elementos dentários. Então, a avaliação desta crista óssea alveolar, né, ela é importante nos pacientes que têm doença periodontal, né? A gente consegue avaliar uma doença periodontal olhando a distância entre a junção amelo-sementária e a crista óssea alveolar, né? Essa distância precisa ter um limite. Isso varia de acordo com a idade do paciente, né? Porque com a idade, né? Com a vivência, o paciente vai perdendo naturalmente, né? Essa um pouco dessa crista óssea alveolar. Então, vai aumentando um pouco a distância. De modo que, se eu analiso um paciente de 20 anos, é normal, né? O normal seria que essa crista óssea alveolar, né? Esse espaço ósseo mais corticalizado aqui entre os dentes, estivesse mais próximo